Quer dizer, vamos torcer para estar, né? Porque a primeira vez. Só ver se deu certo, a gente já vai entrar ao vivo. Deixa eu ver se o pessoal já está entrando. Ó, nós já estamos ao vivo no Face. Gente, boa noite. Agora nós estamos testando, vocês viram uns segundos para descobrir se nós estamos ao vivo no Face ou não. É a primeira vez que nós estamos fazendo nesse formato no Face. Então, nós fizemos com o Renato pelo YouTube e hoje nós viemos aqui para o Face para a gente fazer. Gente, vou apresentar, muitos já conhecem, o Wilsinho mensalmente faz um texto com a gente na página, me acompanha, lá de Araraquara, ele e a Flavinha são trabalhadores do Centro Espírita Redenção, sempre está com a gente, além dos textos, sempre está participando com a gente dos estudos, das palestras, enfim, mais um amigo que a gente tem aí junto com a gente na página, tá bom? Então, o mais era para apresentar, o Wilson e a Flavinha vão falar da parábola do fermento, meia horinha aí, das 7h30 às 8h. Como sempre, eles vão usar esses primeiros minutos para dar alguns avisos. O Wilson vai comentar com vocês do trabalho do Caritas. Alguns da nossa página conhecem o Diego, mas ele vai falar um pouquinho mais. Nós vamos tentar colocar o aviso, as mensagens do que eles estão precisando nos comentários, que ele já mandou para a gente pelo WhatsApp. Então, quem puder ajudar, mas o Wilson e a Flavinha vão dar os recados maiores aí para vocês, os melhores... Como proceder, acho que é mais fácil eles falarem, mas a gente vai tentar colocar o aviso, tá bom? Wilson e Flavinha, obrigado, antes de mais nada, por terem topado participar com a gente. É um projeto que muita gente se interessou, tem tido muita gente assistindo, mas até pelo formato, né, de ser curtinho, meia hora, e de parábola que às vezes passa tão batida. A gente até ouviu alguns comentários de que, nossa, espírita nem fala de parábola, só fala do bom samaritano, semeador, né? E do filho pródigo. As outras parábolas as pessoas acabam esquecendo. E é verdade, né? Eu acho que, infelizmente, a gente fala pouco de ensinamento tão grandioso que são as parábolas. Gente, boa noite, fiquem à vontade, essa meia hora é de vocês. Obrigado, Alexandre. Boa noite, pessoal. Vou ficar sozinho na página aí, ó. Tá ótimo. Deixa com a gente. Boa noite, pessoal. Eu sou o Wilson, essa é minha esposa Flávia, nós somos do Centro Espírita Redenção aqui em Araraquara. Primeiro, eu queria falar da alegria grande de estar aqui hoje, de poder compartilhar uma reflexão de uma parábola, a pedido desse parceiraço, desse amigo que é o Alexandre, esse trabalho maravilhoso do Centro Espírita de Pederneiras, e o que eu tenho a honra de todo mês escrever um artigo para a página do site, então eu fico muito feliz, muito contente de poder ajudar, de poder colaborar de alguma maneira. A gente vai fazer uma oração inicial, então vamos falar um pouquinho também do Grupo Caritas, para depois poder entrar na parábola, tá bom? Boa noite a todos. Para a gente começar, então, os nossos estudos, a gente vai começando a nossa oração, serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade que nos acompanha. Nós vamos agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos todos aqui, mesmo que virtualmente reunidos, em pensamento, em sentimento. Vamos agradecendo a oportunidade do estudo e pedindo que as nossas reflexões, que todos os ensinamentos, que todos os comentários, que possam servir de base para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas que estão conosco, e que, com os ensinamentos de Jesus, nós possamos estar nos tornando pessoas melhores a cada dia. Então, nós vamos mentalizando a figura de Jesus, elevando os nossos pensamentos e fazendo a oração do Pai Nosso, que ela possa ser revertida em bênçãos e luz para todos os locais de grande necessidade, para todos os irmãos que neste momento sofrem, independente da necessidade de cada um, que as nossas orações, que as nossas vibrações, que todo o nosso carinho possa chegar até o coração de cada um deles, e acalentá-los e fortalecê-los de acordo com o merecimento e com a necessidade. E assim, entrelaçando nossas orações aos benfeitores amigos, nós vamos dizendo:
Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita, Pai, sempre a tua vontade, não a nossa, aqui na terra como em toda parte do universo. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes, Mestre, cairmos em erros e em tentações, mas livra-nos da prática de todos os males, principalmente os que ainda residem dentro dos nossos corações. Porque só a ti, Mestre, pertence o poder, teu é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, a gente vai dar um recadinho, falar um pouco do Grupo Caritas. É um grupo que eu e a Flavinha nós participamos também aqui em Araraquara. É um centro espírita novo aqui, que atende um bairro residencial da nossa cidade muito carente. Eles servem uma sopa às quartas-feiras para cerca de 500 pessoas, 120 famílias. E agora, com a pandemia do coronavírus, com esse isolamento social que nós estamos atravessando, essa situação tão desafiadora, que graças a Deus Jesus tem nos fortalecido com a serenidade, com o equilíbrio emocional, mas infelizmente servir a refeição, a sopa de quarta-feira está suspensa. Mas nós temos aí 70 famílias cadastradas para recebimento de cesta básica, o Alexandre e a Ana, então vão tentar colocar aqui nos comentários do vídeo as necessidades, mas precisa-se muito quem mora em Araraquara, ou até quem é de fora de Araraquara que queira contribuir com o Grupo Caritas. Uma das grandes reflexões que a pandemia do vírus está nos trazendo, é que esse vírus ele derrubou as fronteiras das cidades, dos estados, dos países. Pessoas estão acometidas da Covid-19, da doença no mundo todo, mostrando que nós somos uma família universal, que nós estamos no mundo todo atravessando pelo mesmo problema. Então, quem não é de Araraquara, quiser ajudar o Grupo Caritas, nos comentários vai estar no número da conta, para que esse pessoal consiga ajudar tanta família que precisa, tanta gente que necessita. Infelizmente, a fome tem chegado em alguns lugares muito antes que o vírus, e nós temos que exercitar a nossa fraternidade e nós temos que ajudar. Então, em nome do Valdir, em nome da Rosane, do Arthur, da Sônia, do Paulinho, da Rita, do Diego Baldávia, que o Alexandre comentou, esse parceiraço que é o Diego, trabalhador do Grupo Caritas, em nome de todas essas pessoas eu peço para que possam nos auxiliar a ajudar tanta gente como o Grupo Caritas ajuda. Faltando um minutinho, então, vamos começar a reflexão da parábola do fermento, contida lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 33, a Flavinha vai fazer a leitura. Então, vamos lá, parábola do fermento, estamos em Mateus, capítulo 13, versículo 33. A parábola do fermento. Outra parábola lhes falou: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até estar toda fermentada. Essa parábola nos traz a reflexão, né, do evangelho como transformação moral do indivíduo. Então, quando a parábola cita o fermento, a gente entende como se o fermento tivesse realmente sendo colocado à massa, para fazer essa massa crescer, né, se desenvolver, para estar indo depois para o forno e virar o pão ou virar o bolo, né, isso no aspecto físico. E o evangelho traz como transformação aí moral do indivíduo, ao invés do fermento, o evangelho como transformação moral para nossas vidas. Então, através do evangelho, através dos exemplos, dos ensinamentos de Jesus, das condutas de Jesus, mas muito mais dos exemplos, o evangelho fazendo esse crescimento moral em nós como indivíduo, como pessoa, essa transformação moral, essa evolução espiritual que a gente tanto busca, que a gente tanto precisa. A Flavinha falou da transformação moral que o evangelho traz para o ser humano, que o Chico falava, né? Tudo que você precisa na sua vida, tudo que é necessário na sua vida, está dentro do evangelho. Se nós quisermos realmente ter uma vida voltada para o Cristo, voltada para os ensinamentos de Jesus, voltada às leis de Deus, tudo que é realmente necessário na nossa vida está dentro do evangelho. Se nós pegarmos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, lá no item 4, os bons espíritas, Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. É o desafio de ser cristão, o desafio de ser espírita, ainda mais num momento tão difícil que nós estamos atravessando.
no momento que nós estamos recolhidos às nossas casas, que nós estamos isolados nas nossas casas, trabalhando dentro das nossas casas, convivendo com os nossos familiares. Esse momento é um momento que nós temos que ter a introspecção de refletir o que o Evangelho pode me ajudar a superar essa crise que eu estou vivenciando. A palavra de ordem para quem é espírita, a palavra de ordem para quem é cristão nesse momento é a superação. Eu disse que nós podemos tirar várias reflexões dessa pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos isolados dentro da nossa casa, com os nossos familiares, e o Evangelho tem que ser o fermento da minha transformação para que eu saia dessa crise do coronavírus espiritualmente muito mais forte do que quando eu entrei. Do ponto de vista material, acho muito difícil alguém sair melhor do que quando entrou, mas do ponto de vista espiritual, nós que somos cristãos, somos espíritas, nós temos a obrigação de o Evangelho fermentar a nossa transformação para que a gente saia fortalecido do ponto de vista espiritual. Nós estamos isolados dentro da nossa casa com a nossa família. É uma maravilha para mim estar aqui dentro da minha casa, ao lado da minha esposa, essa convivência que eu estou tendo diuturnamente com ela, reforçando os laços de família, o que o livro dos Espíritos nos ensina, que a família, o casamento são ferramentas de evolução do nosso espírito poderosíssimas. Estou aqui isolado, não gosto da palavra isolado, eu prefiro a palavra protegido. Dentro da minha casa protegido, mas fortalecendo os laços familiares. Essa reflexão maravilhosa que o corona pode trazer para todos nós. Para entender a parábola, fala que o reino dos céus, então, é comparado a um fermento. Reino dos céus aqui, no sentido relativo, não no sentido absoluto, no sentido subjetivo. O plano de conquista individual que cada um traça para si. Aí que nós temos que entender o reino dos céus. Como plano absoluto, o reino de Deus. O reino dos céus como um plano relativo, aquilo que a gente traça para melhorar, essa luta diária para melhorar, e o reino de Deus, aquilo que nós buscamos, realmente o final da nossa meta. Aquilo que Jesus diz a Hanan, lá no livro Boa Nova, Psicografia do Chico, livro de Humberto de Campos, no capítulo 3, Primeiras Pregações, Jesus vai dizer que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O que Kardec disse no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, quando ele vai falar da oração do Pai Nosso, a oração dominical, ele fala que quando nós dizemos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo para que Deus apresse o advento do reino dele para conosco, dando a luz aos homens para o conhecimento da verdade, para que nos leve ao caminho da verdade. Então, entender realmente a prática espírita, a conduta espírita no dia a dia, a conduta espírita no nosso trabalho, a conduta espírita na nossa casa, não só a teoria espírita. Você lê o Evangelho, você lê o livro dos Espíritos, maravilhoso, você faz a leitura, fica fascinado. Mas a mensagem do Cristo tem que ser vivenciada, a mensagem do Cristo tem que ser entendida, a mensagem do Cristo tem que ser conduzida, nós temos que ir lá fora e mostrar que somos cristãos. Para nós espíritas, a palavra sempre é o otimismo, a palavra sempre é a superação. O Evangelho nos serve como instrumento de cura, de superação de todas as crises. Não é, amor? É isso aí. Usar todos os ensinamentos que a gente tem, que a doutrina nos traz, justamente para o nosso interior, principalmente agora, nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo, né? Acho que todos nós, de alguma forma, estamos sentindo a pandemia de alguma forma, né? Tanto financeiramente, quanto, às vezes, como o Wilson disse mesmo, né, da convivência, mas trazer a base do Evangelho para dentro de casa e poder praticar isso no nosso dia a dia, né? Para a gente começar a enxergar mesmo as coisas de um ponto de vista mais amplo, né? Para ter uma visão mais abrangente aí do que a pandemia está tentando nos mostrar, né? É possível. Muito possível, muito possível. Não é fácil. Ter uma conduta cristã nos dias de hoje não é fácil. Né? Nós estamos vivendo num país polarizado, num país dividido do ponto de vista político, do ponto de vista das ideias, e a conduta nossa, enquanto espírita, enquanto cristão, você pode, claro, defender seus ideais, mostrar qual é a opinião que você tem em relação a todos os assuntos. A doutrina espírita, ela é maravilhosa porque você consegue conversar qualquer tipo de assunto sob a ótica do Cristo, sob a ótica do Evangelho, sempre com uma conduta cristã. Apesar desse momento turbulento que nós estamos vivenciando, mostrar a mensagem do Evangelho se torna imprescindível. Quando na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito que Deus dá ao homem para que possa evoluir espiritualmente, o Espírito da Verdade diz a Kardec que é Jesus.
Isso significa agir nas situações do dia a dia da mesma maneira que age Jesus. É óbvio, é claro que no momento de evolução espiritual que nós estamos atravessando, no estágio evolutivo que nós estamos atravessando, ninguém vai conseguir o tempo todo agir em determinadas situações como Cristo agiria. Mas aí nós temos o dever de tentar, de mapear as nossas imperfeições, mapear os nossos defeitos e lutar contra os nossos defeitos. Reconhecer o nosso estado de imperfeição. Somos imperfeitos. Vamos errar. A encarnação é uma escola, né, é um processo de aprendizado. Nessa escola, nesse aprendizado, eu tenho o direito de errar, mas também tenho o dever de aprender com o meu erro e tentar não errar novamente. E eu e a Flavinha, a gente separou duas frases aqui maravilhosas, uma de Francisco de Assis e outra de Jesus, que vai falar da transformação moral que o Evangelho pode nos trazer. Então, a frase de Francisco de Assis, né? Acho que todos os espíritas conhecem, mas sempre bom aí estar relembrando. Vai e pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. E a de Jesus, que está contida em João, capítulo 13, versículo 15, vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais também vós. Então, tanto na frase de Francisco de Assis, quanto na de Jesus, né? Os dois vêm falando, né? Vêm alertando sobre o exemplo, e trazendo para a parábola que a gente está discutindo hoje, é justamente o exemplo seria o fermento, né? O fermento usado para levedar a massa, fazer essa massa crescer, e o Evangelho, os exemplos de Jesus, usado nas nossas vidas, né? Estudado, lido, introjetado dentro das nossas vidas, para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Como ser humano, como espírita, como pessoa. Então, eu falo sempre, né, aqui em casa para o ensino, que estudar a doutrina espírita é muito magnífico, porque é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que te traz explicações inúmeras que muitas vezes no dia a dia a gente não está conseguindo ainda entender, mas a doutrina vem com um consolo muito grande, né? E estudar os ensinamentos de Jesus, mais do que tudo, é exemplificar esses ensinamentos. Então, a gente pode falar, a gente pode ler, a gente pode estudar, mas a gente tem que vivenciar os exemplos de Jesus, né? Muito mais do que falar, como diz aí Francisco de Assis e o próprio Jesus, é necessário exemplificar o Evangelho dentro de casa ou onde quer que a gente esteja, né? Que é o Evangelho que vai fazer a gente tá crescendo aí moralmente e evoluindo espiritualmente. É muito forte até as palavras de Francisco de Assis: vai e pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Francisco de Assis, que inclusive é o patrono do NEP que nós temos aqui em Araraquara, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é coordenado pelo Gustavo Gandolfi. E é uma frase realmente que nos toca muito, porque é o exemplo realmente, a conduta evangélica que realmente importa. E se você pegar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no texto introdutório, Kardec vai dizer que faz uma ideia muito falsa a respeito do Espiritismo, quem acha que a força da doutrina espírita vem das manifestações mediúnicas, dos fenômenos. Ele diz que não, que a força do Espiritismo, ela vem da busca da verdade, da busca da razão, de você enfrentar os seus problemas com mais otimismo, com a certeza que você vai conseguir superar. Então, ser espírita significa olhar o mundo de uma maneira diferente, olhar as pessoas de uma maneira diferente, olhar as situações de uma maneira diferente, olhar as dificuldades de uma maneira diferente, entender que as dificuldades são obstáculos que são colocados para que a gente possa transpor e evoluir do ponto de vista espiritual. Não existe mais aquele Deus do Velho Testamento, nunca existiu, aliás, aquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus punitivo, aquele Deus vingativo, aquele Deus que matava, aquele Deus que adoecia, aquele Deus que jogava as pragas. Jesus vem e troca o conceito do Deus punitivo por um Pai de amor, de extrema misericórdia, de extrema bondade, um Pai que nos educa, um Pai que nos mostra o caminho realmente, que a gente possa ter uma fraternidade universal, que a gente possa olhar o próximo com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho. E a levedura o que leveda essa transformação moral, o fermento dessa transformação moral é o Evangelho. E Jesus diz lá no Evangelho de João, né, no capítulo 13, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. Nós temos que seguir os exemplos do Cristo.
E nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade mundial, que nós temos todas as oportunidades de mostrar a nossa conduta cristã. Isso que nós falamos do Grupo Caritas, como tem tanta gente precisando, tantos grupos precisando de ajuda, a fome chegando antes do vírus. Uma reportagem de 15 dias atrás do jornal Folha de São Paulo mostrou que nas favelas de São Paulo, as crianças que estavam na creche, que estavam matriculadas nas creches da prefeitura, tinham 5 refeições por dia e já tinham crianças passando arroz e água, que não tinha mais o que comer dentro de casa. Mãe que é empregada doméstica, pai que é pedreiro, que é autônomo, que não tinha condição mais de trabalho, e as crianças estavam dentro de casa passando fome, ou tendo uma alimentação muito restrita. Como nós estamos tendo aqui em Araraquara, nós estamos falando de pobreza, nós estamos falando de miséria. Aqui na nossa cidade existem pessoas miseráveis, pessoas que procuram o que comer numa lata de lixo, crianças que são criadas ao lado de esgotos. Se nós não tivermos o Evangelho como uma transformação moral, como entender a família universal, que somos uma fraternidade universal, que todos são irmãos perante Cristo, nós nunca vamos conseguir nos transformar moralmente. Daqui a pouquinho a gente vai entender, sob o ponto de vista de Emmanuel, que a lei do progresso vem e não nos pede licença. A humanidade vai progredir com ou sem o nosso consentimento. Nós temos o poder de ou encurtar ou de alongar a trajetória da evolução do nosso espírito. Então a gente foi buscar lá no livro Fonte Viva, na lição 76, chamada Fermento Espiritual, que começa com uma passagem de Paulo aos Coríntios, que Paulo diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? A pergunta que Paulo faz: um pouco de fermento leveda a massa toda. Como Jesus diz a Hanan, não existe mármore mais belo e formoso que o sentimento, cinzel poderoso, mais poderoso do que a boa vontade. Um pouquinho mais de boa vontade, um pouquinho mais de evangelho na sua vida, você se transforma de uma maneira muito mais rápida. Questão 909 do Livro dos Espíritos, que meu irmão querido Manu Mandela usa bastante. Pode o homem vencer suas imperfeições através de seus esforços? O Espírito da Verdade responde a Kardec. Pode, com um pouquinho só de um esforço, ele progride de uma maneira muito mais rápida. Olha os 2 trechos que nós separamos de Emmanuel, do capítulo 76 do livro Fonte Viva. Então, a gente vai citar o Fonte Viva, lição 76, fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos a existências alheias. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então, a gente está falando do fermento, a gente está falando do Evangelho de Jesus dentro das nossas vidas, a gente está falando dos exemplos de Jesus, a gente está falando de seguir o Evangelho para o nosso crescimento moral. E aqui ele diz que o fermento é uma substância que excita outras substâncias, ou seja, né, trazendo aqui para a gente, a partir do momento que a gente começa a vivenciar o Evangelho, a partir do momento que a gente começa a conhecer os ensinamentos de Jesus, as condutas que Jesus tinha em determinadas situações, a gente passa a influenciar pessoas que estão próximas ou distantes de nós. Então, né, por exemplo, uma pessoa que a gente admira muito por perdoar com muita facilidade, ou tem uma outra virtude que a gente admira muito, o nosso dever como cristãos, como não só espíritas, mas como cristãos, é nos espelhar nessa pessoa e tentar algum dia ser como ela, por mais difícil que seja, né? A gente diz, então, que o espírito ele tem que, pelo menos, se esforçar para tentar chegar num grauzinho um pouquinho maior a cada dia. Então, aqui ele vai falando que os raios da influência que a gente tem com os nossos exemplos, ou seja, né, com o fermento que é o Evangelho, a gente consegue chegar a várias pessoas que se espelham em nós. Então, a gente comenta muito aqui em casa, né, que a gente se dedica ao centro, se dedica aos trabalhos, né, e a gente percebe que tem algumas pessoas que são próximas, que acabam se espelhando, não que nós somos melhores que ninguém, mas a gente vivencia isso o tempo todo, né, a gente está junto aí com outras pessoas da doutrina, então a gente percebe que, de uma certa forma, a gente acaba influenciando pessoas que estão próximas ou não tão próximas, pelas condutas e pelos exemplos que a gente, pelo menos, tenta dar. Então, o que traz a lição aí é justamente usar o Evangelho, usar os exemplos de Jesus
e segundo Emmanuel aí no Fonte Viva, a gente vai irradiar tudo isso e outras pessoas estarão se espelhando em nós. O que a Flavinha falou realmente acontece sempre conosco, né? De ver uma pessoa, por exemplo, pegar um dos processos, uma das tarefas do nosso processo de reforma íntima que talvez nos custe mais caro, que é a tarefa do perdão. Como é difícil perdoar, né? Como é difícil ter o orgulho ferido, a vaidade ferida. Bate de frente com o nosso egoísmo, né? A pessoa vem, nos ofende, aquilo é um tapa com luva de pelica na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que inclusive o livro dos Espíritos, Espírito da Verdade, diz a Kardec que uma das coisas que mais atravancam o progresso é o orgulho e o egoísmo. E quando uma pessoa nos ofende, é justamente isso que nós temos atacados. E quando nós vemos uma pessoa que tem a capacidade de perdoar, que perdoa facilmente, nós ficamos, assim, maravilhados, como Chico tinha, como Madre Teresa tinha, como Irmã Dulce tinha. A gente fica maravilhado de ver a capacidade dessas pessoas em perdoar. Mas nós temos a obrigação moral de ter a transformação moral, de também iniciar o processo de perdão dentro de nós. O perdão tem que ser constante dentro de nós. E nós temos o fermento para levedar a massa dessa transformação moral que Jesus veio nos trazer, que Jesus veio nos ensinar. Os ensinamentos de Jesus através do seu evangelho, as leis de Deus, as leis morais, que a gente vai falar já da lei do progresso, tudo isso está dentro de nós. Mesmo porque, se nós nos negarmos, dizer, olha, eu não tinha conhecimento, questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus na consciência. Você tem dentro de ti, você tem dentro de ti a capacidade de entender que já está na hora de começar a iniciar um processo de transformação moral dentro de você que te faça perdoar. Com pequenas metas. A gente pode entender, todo mundo pode entender. A pessoa vem e ofende de uma maneira muito grave, talvez eu escute de uma pessoa que eu jamais pensaria que ela fosse falar o que ela falou para mim, que ela jamais fosse fazer o que ela fez contra mim, e eu vou ficar extremamente decepcionado. Faz parte do meu processo de imperfeição. Reconhecer a minha imperfeição é o primeiro passo de caminhar para trilhar o caminho que nos leva até Deus. Né? Abrir o seu coração e lutar contra a imperfeição é permitir que Deus entre no seu coração. Então, a partir do momento que você reconhece a sua imperfeição e sabe, eu sei que é muito difícil perdoar, ninguém consegue ser ofendido de uma maneira grave e no outro dia esquecer tudo isso. O máximo que você vai conseguir fazer é se desculpar, é desculpar essa pessoa. E existe um abismo que separa a desculpa do perdão. Perdão significa tirar tudo aquilo de dentro de você, aquela mágoa. E é uma atitude pouco inteligente da nossa parte, porque se você não trabalha o perdão, a pessoa te ofendeu no dia que aconteceu o fato, e ela continua te ofendendo todos os dias. Você permite que ela te ofenda todos os dias, porque você alimenta aquela mágoa, você alimenta aquele ressentimento, você alimenta aquele ódio, aquilo te faz mal, aquilo pode trazer até como consequência uma doença física. Nós temos estudos da Universidade de São Paulo de pessoas que adquiriram câncer porque têm uma dificuldade muito grande em saber perdoar, em lidar com o perdão. Desenvolveu uma doença, primeiro, na mente, e trouxe como uma consequência física, a doença psicossomática que o Espiritismo estuda com tanta propriedade. Então nós temos que iniciar, e nós temos o fermento disso que é o Evangelho, trazer o Evangelho para dentro da nossa vida, trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, trazer o Evangelho para dentro da nossa casa. Um outro ponto importantíssimo que a Flavinha leu do livro Fonte Viva, a substância que excita outra substância, o seu exemplo influi no exemplo. As pessoas vão dizer o seguinte, olha, o que o Alexandre está fazendo, o que a Ana está fazendo, o que o pessoal do Caritas está fazendo, eu preciso fazer igual, eu preciso ajudar, eu preciso me propor a ajudar o próximo. E nós temos dentro da nossa casa algo para iniciar. Se realmente o exemplo, a tônica de trazer outras pessoas, imagine os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças com as quais a gente convive. Estamos levando para a evangelização dentro do centro. Nós temos um exemplo claríssimo dentro da nossa casa. Nós temos um menino, um filho, o João, o menino tem 6 anos, ele depois começou a frequentar a evangelização infantil, bem pequenininho, lá no Centro Espírita Redenção, o menino teve uma melhora muito grande, uma melhora maravilhosa. A gente agradece de coração o pessoal do Centro Espírita Redenção, a Maria Pastre, o Guto, a Sônia Mistrão, que são a Diana, o pessoal responsável pela evangelização, o quanto isso fez diferença no nosso lar, e quanto isso fez diferença no nosso filho, não é, amor? Evangelização infantil, eu acho que, do ponto de vista espírita, né, para nós que somos espíritas, eu acredito que seja o fermento para a criança.
né? Então, assim, acho que desde o começo, desde quando a criança é pequena, levar ao centro, levar à evangelização, independente da melhora, né, da criança, a criança já começa desde pequena a ter contato, claro, né, de acordo com a idade, de acordo com a idade, de acordo, né, tem toda a programação da evangelização infantil, mas a criança desde cedo já tem contato com esse fermento e isso vai fazendo toda a diferença na vida da criança. A gente tem mesmo o exemplo do João, que, assim, teve uma mudança maravilhosa com a evangelização, e, assim, adora o centro, e a gente percebe, assim, o quanto faz diferença na vida dele, nas posturas dele, no posicionamento dele, mesmo sendo criança, né? Então, ele já traz algumas coisas, assim, já vem com alguma base, já tem contato com os ensinamentos de Jesus, já desde pequeno. Então, o que a gente acredita, né, é que esse exemplo tenha mesmo que vir desde cedo, né, eu falo sempre assim, né, às vezes a gente sempre brinca aqui, eu falo que é mais importante a evangelização do que a própria escola, né, porque a escola vai ensinar toda a grade que a criança precisa, vai ensinar as disciplinas que precisa aí, né, para aprender, mas o ensinamento de Jesus, né, o fermento que ele precisa para crescer moralmente é a evangelização infantil. Né? E nós também, né? Ir ao centro, ou quem pratica uma outra religião, ter realmente, assim, contato com os ensinamentos do mestre, que a gente sabe que faz toda a diferença aí na nossa vida, faz a gente enxergar a vida de uma outra forma, faz a gente ver os problemas com outro ângulo, né, aceitar melhor as coisas, ser mais resignado, ter mais tolerância e paciência, né, que todos os ensinamentos de Jesus, aí a grande maioria fala da aceitação, da paciência, da resignação, da tolerância, né, principalmente, assim, nessa fase tão difícil que a gente está passando. E como Emmanuel nos alerta, como Emmanuel nos avisa, a lei do progresso, ela vem e não te pede licença. A transformação moral da humanidade vai acontecer você querendo ou você não querendo. Cabe a você, com o fermento do evangelho, participar dessa transformação moral. O planeta está em fase de transição, nós estamos mudando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, participar do processo evolutivo através da conduta do Evangelho, através da conduta dos ensinamentos de Jesus, cabe a nós. Nós espíritas temos que ser gratos na doença, nós espíritas temos que ser gratos na situação de dificuldade, nós espíritas temos que ser gratos em qualquer situação que a vida nos ofereça. É o nosso dever. O Evangelho atuando na nossa vida, o Evangelho atuando no nosso dia a dia, nas nossas condutas, com base no amor, com base na justiça, com base na caridade, com base no que você pode fazer em relação ao seu próximo. Acordar de manhã e perguntar para você mesmo o que eu posso fazer em prol do meu processo de reforma íntima, do meu processo de evolução espiritual. O que eu posso fazer em prol das pessoas que precisam, das pessoas que têm a necessidade. A transformação moral vai vir de qualquer maneira. Jesus já diz nos evangelhos, nenhum mover irá se desgarrar, e todos chegarão. Uns vão chegar na frente, outros vão chegar um pouco mais atrasados. Vamos realmente levar a vida com um pouco mais de fé, com um pouco mais de otimismo. Mesmo dentro dessa fase que nós estamos vivenciando, tire as reflexões da pandemia, veja como você pode se fortalecer, use o evangelho para levedar a transformação moral que você vai ter nesse momento de introspecção, nesse momento que você tem que refletir, nesse momento que você tem que se fechar com Deus, se fechar com Cristo, se fechar com aquele ser que é marcado, a grande maioria, da grande parte da nossa encarnação pela nossa indiferença, que é o nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor. Se fecha com o teu anjo, olha, pede para ele, me intui do ponto de vista espiritual para que eu tire as lições que eu preciso para a hora que eu sair dessa pandemia, eu sair muito mais fortalecido. Para que eu não cometa a hora que eu sair dessa pandemia, atos que eu cometi até então antes de entrar nela, atos que eu precisava me livrar, que eu precisava me libertar. Liberte-se através do evangelho, através do fermento que traz a transformação moral que é o evangelho. Alexandre, a gente que tinha que falar são 7:55. Eu não sei se você conseguiu deixar nos comentários os contatos do Grupo Caritas. Eu vou pedir mais uma vez encarecidamente para que as pessoas ajudem esse grupo, ajudem essas pessoas a ajudarem um bairro tão carente, um bairro tão necessitado aqui de Araraquara, através do alimento,
espiritual, porque é um centro espírita, já está funcionando como centro espírita, vários trabalhos já estão sendo oferecidos na casa, e, sobretudo, sobre um alimento material, né, para aquelas crianças que sequer têm o mínimo necessário para sobreviver, para crianças que estão tendo dificuldade de ter um mínimo de dignidade dentro da sua encarnação. Pessoal, do fundo do coração, a gente agradece a atenção de vocês em terem nos ouvido. Alexandre, eu queria mandar um beijão para você, um beijão para a Ana. A gente gosta demais de vocês. Eu não conheço o Alexandre pessoalmente, mas na hora que acabar a pandemia, eu vou resolver essa parada contigo, brother. Rapidinho, né? Gente, nós estamos terminando, falta 2 minutinhos aí, eu vou deixar o Wilson e a Flavinha se despedirem. Nós tivemos aí, não sei se vocês conseguiram acompanhar, nós tivemos quase que o tempo todo, mais de 300 pessoas acompanhando. Depois vocês tentem acompanhar os comentários aí, foram muito legais, muito comentário bacana. Teve um probleminha aí no final, eu acho que no celular de muita gente parece que deu uma falhada. Só lembrando, gente, 2 coisinhas. Eu deixei na página várias vezes aí o Caritas. Então, quem quiser procurar, está aí várias vezes eu coloquei durante a transmissão, para quem puder ajudar. Lembrando que nós temos toda segunda, quinta e sexta as parábolas, das 7h30 às 8h. Amanhã nós temos uma palestra que foi difícil da gente retomar. Nós vamos falar sobre perda de ente querido, que pediram bastante para a gente no momento, nós vamos fazer. Então, fica o convite também. Flavinha e Wilsinho, muito obrigado mesmo. Nós é que temos que agradecer a disponibilidade de vocês de se colocarem aqui com a gente. E olha que bacana, o que eu sempre falo não é a quantidade, não. A gente fica muito feliz porque falar de Jesus e atingir tantos corações num espaço de tempo tão pequenininho é muito importante para a gente e nos deixa muito feliz. E principalmente de ter visto vocês participando com a gente. Que não seja a última vez a gente vai estar junto. Tá bom? André, você é um parceirão, cara. Me queira bem que não lhe custa nada. Um beijão para você. Tchau, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Gente, boa noite. Boa noite. Boa semana. Até amanhã.